Olá, antes de começar o vídeo, eu peço a gentileza de quem estiver vendo pelo YouTube se inscrever ali, só basta dar um toque ali no inscrever. E se gostar do vídeo, dá um like também, positivo, que eu agradeço. Mas é um fim de semana que foi horroroso, porque dois amigos meus se foram com a mesma idade e pelos mesmos motivos. Os dois estavam com essa doença horrorosa, os dois tinham 72 anos, são Luiz Reni Marques e o Alexandre Appel. O Appel comecei a me dar com ele há uns 20 e poucos anos, e o Reni, eu conheci o Reni em 1977, quando nós passamos no concurso do Banco do Brasil e fomos mandados, assim como mais de 20 guris daqui de Porto Alegre, fomos mandados para Palmeiras das Missões. Todos os estudantes fazendo faculdade tiveram que interromper a faculdade porque existia, eu acho que hoje não existe mais, o estigma do concurso do Banco do Brasil, que era um grande negócio e tal. E, na verdade, não era. Era um ano perdido. Na minha vida, por exemplo, eu entrei lá em 77, janeiro de 77, saí em março de 78. Foram 14 meses jogados fora. Tinha uma experiência de vida, morei sozinho, nunca tinha morado, mas não foi uma coisa assim extraordinária, né? E lá, assim, nós tínhamos um pessoal uma gurizada que estava sempre junto, que era o Coalhada, que era o Jader Salles Brown, o Reni, que era o Reni Marques, o Barbudo, e eu era o Barzan, Tarzan dos Bares. E era esse pessoal, os três estavam praticamente sempre juntos, e tinha uns assim que eram, vamos dizer assim, estavam também eventualmente com a gente, que é o Índio, o José Nonamacher, o Éden, o Kirsch, o Moacir. O pessoal do banco era tudo muito... Não tinha briga, tudo muito saudável o negócio. O pessoal saía do banco e ia para beber, ou jogar futebol, ou ir para a piscina e tal. Não tinha muito o que fazer. E fim de semana eu vinha a Porto Alegre. O tempo passou, rapaz. Eu vim para Porto Alegre, comi o diabo, o pão que o diabo amassou, porque eu tive que trabalhar que nem um cavalo para substituir o que eu tinha perdido, ou seja, o que eu não ganhava mais do Banco do Brasil. E eu tinha uma prestação de um Opala que eu tinha comprado lá. E eu trabalhava no Diário de Notícias, trabalhava na Rádio Farroupilha, fazia frio. Nesse meio tempo, o Reni veio para Porto Alegre, ele fazia Direito, desistiu do Direito e foi fazer jornalismo. E nós fomos fiéis frequentadores do Bar Pedrini, na Venus Freire, o antigo. Do seu Pedrini mesmo. Bar Pedrini. E com uma turma pessoal muito legal, especialmente o Valério Campos, que hoje mora em São Paulo,
Poxa, especialmente o Valério Campos, que estava sempre com a gente, né? O Reni, eu, o Valério. E tinha um mesão, mas quem ficava mesmo até o final éramos nós. Mas a gente se dava com todo mundo, era uma turma muito grande de jornalistas e aspirantes a jornalistas. Mas o tempo foi passando, eu em 90 fui fazer a campanha do Colares. Na Constituinte, o Reni trabalhou em Brasília com Ibsen. Mas aí em 91 nós nos encontramos assim meio que casualmente. Eu tinha entrado de licença-prêmio da Assembleia e montei um escritório ali na Salgado Filho. E o René apareceu lá tal, e começou a aparecer, ia lá todo dia à tarde pra gente bater papo, pra ver o que ia fazer, até que eu decidi fazer um jornal de portos. Porque eu me dava muito com o deputado, que era lá de Rio Grande, Valdomiro Lima, e ele conhecia todo aquele pessoal. E eu comecei a fazer o jornal quando o Reni não levou muito, não acreditou muito, mas viu que o negócio ia dar certo. E ele começou a dividir as tarefas comigo, eu atendia o telefone quando tocava, sabia vender o produto, tal, fomos a Rio Grande. Começamos a acreditar num produto que se chamava jornal Porto do Rio Grande, inicialmente, depois Porto Comércio Exterior. Era um quinzenário. As agências de navegação se apaixonaram pelo produto, os exportadores também gostaram muito, então todo mundo recebeu o jornal de 15 a 15 dias, de graça e tal, e tínhamos anunciantes assim, dá com pau, sabe? Chegamos a ter mais de 30 anunciantes. Era um troço fantástico. E no início, e aí desse escritório pequenininho, que não tinha nada, a gente, para passar um fax, por exemplo, tinha que sair da Salgado Filho, pegar a Borges, Rua da Praia, ir lá numa lojinha lá para passar o fax e tal, porque a gente não tinha aparelho. Porra, sempre pelado. Aí o dinheiro começou a entrar e tal. Nos mudamos para outro escritório, lá de um parente do Reni. Depois fomos para o Doutor Flores, um grande escritório, salas e tal. Ficou um negócio muito legal, conseguimos fazer um negócio muito legal. Fizemos um evento, um congresso de portos, que também deu uma grana muito boa. Mas a gente gastava muito também, né, cara? Nesse meio tempo aí, o Reni foi 2 vezes à Europa. Eu fui uma vez a Nova York, mas eu também tinha um salário da Assembleia, né? Eu ganhava relativamente bem, né? Mas a gente tinha uma atividade que compensava. O dinheiro que a gente ganhava compensava a nossa atividade. E lá pelas tantas o Reni me comprou em 95, ele me comprou a minha parte. Ele comprou entre aspas, porque ele me deu um terreno, por exemplo, em Cidreira. Eu nunca passei pelo meu nome, e ficou para ele mesmo. Ele me passou a caminhonete que eu vendi, uma coisa assim, mínima, formaliza. O que ele tinha para dar, que deu, se eu tivesse alguma coisa, tivesse interesse em ficar. Não. Eu já não tinha mais interesse, estava de saco cheio daquilo lá.
Aí eu comecei a fazer turismo e ele continuou no jornal e ele ganhou muito dinheiro. Ele ganhou muito dinheiro porque ele fez uma exposição, duas edições de uma exposição lá no Fiergs. Mas não separamos, mas não brigamos. Formalmente assim, não teve briga nenhuma. Ele devia ter planejado já negócios para fazer e fez. E eu fiquei numa outra área até que em 2000 fui trabalhar na revista Press, fui editor da revista Press, e ele terminou com... Ele não evoluiu, ele não sentiu, Reni, que a internet estava ganhando do papel, né? Ele não se deu conta disso. E ele mosqueou e jogou fora um projeto. Mas ele conseguiu, ele arrecadou muito dinheiro com essas exposições e tal. Ele viveu bem. E eu, por um lado, até acho que eu fiz alguma coisa para que ele se desse bem na vida, né? Eu ajudei nisso. Mas ele tem todo o mérito, isso é evidente, o mérito é todo dele. Eu tenho minha vida normal, mas sempre nos demos bem, cara. Jamais discutimos, a não ser em alguma coisinha lá no tempo do jornal, mas isso é irrelevante. Mas nunca brigamos, nunca tivemos nada. Temos episódios assim de muita brincadeira, muita putaria, beberagem. Ah, você não imagina, porque a gente ia tomando. Tomamos muito uísque, sabe? Muito Campari, uísque, vodka, vinho, de tudo. Passamos uma vida de 50 anos, uma amizade de 50 anos não é 50 dias, né, meu amigo? Uma amizade de 50 anos. Ele morreu com 52 agora, nesse sábado, na sexta, aliás, sexta passada. E morreu com 52. Nós não nos conhecíamos, ele tinha 22, eu também tinha 22. Mas 50 anos. Mas quando começamos, realmente, o jornal, eu não tinha dinheiro para nada, sabe? Era uma vergonha até, cara. É uma vergonha. Mas nós conseguimos, assim, em menos de um ano a gente estava bem de vida. Competência, conseguimos ser competentes. E tivemos uma amizade sólida, cara. Foi muito bacana, uma amizade muito bacana. Que eu prezo muito esse tempo todo que nós não convivemos 50 anos, evidente. Uma amizade não quer dizer que tu tem que ficar sempre do lado, mas ele viu meus filhos crescerem, por exemplo. Não viu os filhos dele crescerem, porque tu vê, uma coisa, ele casou, ali, uma dentista chamada Fernanda, e eu nunca conheci ela. E os filhos eu conheci agora, no velório. Mas assim, ele, olha, o casamento não durou lá muito tempo, né? Durou poucos anos. Mas dos 50 anos, esses momentos que nós passamos juntos, especialmente quando éramos sócios, foi muito interessante.
aprendi muito com ele e eu tenho certeza que ele aprendeu muito comigo. Senti falta do alemão. Senti falta do Barbudo e eu lembro do que a gente fazia lá em Palmeiras, vocês não imaginaram. Um dia eu vou escrever sobre isso. Vou escrever e vou contar, mas agora eu não estou com cabeça para isso. Eu só queria fazer uma... Não sei se o nome é esse, mas... Queria que todos soubessem que existe que pode existir uma amizade de 50 anos. Parece impossível, mas pode existir. Tá bom. Que vocês fiquem em paz. Que eu vou fazer o possível para ficar também. Até a próxima.